Em menos de 48 horas, a economia dos Estados Unidos perdeu 6 trilhões de dólares. Isso dá o PIB da Itália e Alemanha somados. Agora que o Trump bateu a pior rejeição da história para qualquer presidente, ele fez uma loucura sem consultar ninguém antes. O cara soltou um vídeo do setor militar americano e colocou na legenda que tinha um grupo terrorista ali planejando um ataque, foi lá e bombardeou todo mundo, agora não vai ter mais isso, salvou os Estados Unidos, salvou o cidadão de bem. O problema é que o pessoal descobriu onde isso estava acontecendo, mesmo com censura na imagem. Estão percebendo que ele tentou borrar a localização. Esse é o vídeo. E se tiver criança na sala, pessoal, é um conteúdo mais pesado, tá? Por favor, tira aí quem não puder ver isso. Esse é o grupo de pessoas que o Trump disse que seriam terroristas. E não sobrou nada, não sobrou ninguém. Uma barbárie sem tamanho, cara. A verdade é que o Trump mentiu. Olha isso aqui, uma celebração religiosa, como se fosse uma comunhão. Agora é o fim do mês, o mês sagrado do Ramadã. No caso, final de março, estão celebrando. Isso é um evento religioso, a coisa mais simples que tem. Eu duvido que você não tenha visto isso em algum lugar, essa propaganda, que é do Ramadã. Isso aqui não é novidade pra ninguém. Quem entende um pouquinho de outra religião já sabe o que acontece. E tava óbvio nas imagens. Ele queria viralizar divulgando esse vídeo e conseguiu. Não do jeito ideal, né? Agora são 100 milhões de visualizações, está rodando o mundo todo, principalmente porque foi ele quem divulgou. Fiz questão de mostrar. Antigamente, a gente precisava de hacker para ter uma invasão e descobrir as barbáries dos Estados Unidos. Hoje em dia, o próprio Trump faz o dever de casa. E como se ele já não tivesse problema suficiente no próprio país, agora líderes mundiais estão se unindo para o que classificaram como uma reação justa, na medida, à hostilidade do Trump. Ainda mais por causa do tarifaço, acho que vocês acompanharam. É pior quando a gente descobre quem são esses líderes. No caso, estou falando do Macron, presidente da Au França. total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout, Ele está percebendo que os Estados Unidos vai ficar mais fraco e para reagir a um país mais fraco é mais fácil, né? il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. Et donc, on voit bien que ça n'est pas soutenable si nous savons nous organiser, c'est-à-dire être à la fois réactifs, unis et organisés. C'est au fond cela dont il E s'agit. dá para piorar. Isso aqui é um evento histórico. Vai entrar para a história. Pode anotar. São os 3 representantes, os 3 líderes do Japão, Coreia do Sul e China. Eles estão unidos e fizeram agora um acordo de liberdade econômica e de reação ao Trump. Eu posso falar que o Trump é o melhor presidente que a China já teve. A gente está diante da união, em termos futebolísticos, da Gaviões da Fiel, a torcida independente e a Mancha Verde. Ficou bom até para o Brasil. Olha, com as tarifas, a Apple está avaliando expandir a produção aqui no Brasil, trazer a produção para o nosso país, contratar a nossa mão de obra, engenheiro aqui. Cara, para quem não sabe, já tem uma unidade rodando em Jundiaí, São Paulo. Não seria difícil expandir, ampliar a produção e já mandaram equipes, tá? Pessoal do alto escalão da Apple para vir avaliar isso e tentar viabilizar quanto antes. Para quem quiser chorar, é uma informação da Reuters, uma agência internacional que não tem lado nenhum, que não tem vínculo nenhum e é uma das mais respeitadas no mundo, para investidor e para todo o mercado também. Essa aqui é a SP500, que é um índice das 500 empresas mais importantes que mandam na economia dos Estados Unidos. Essas empresas já decidem tudo sozinhas, tá? Por conta própria, elas já definem o que vai acontecer. Na imagem, para quem não está reconhecendo, é o Obama, vai mostrar a variação que teve dos presidentes. Então, o Obama no primeiro mandato. Alta, queda, alta, mas no final um saldo positivo. O Trump no primeiro mandato. Esse é o primeiro mandato dele, começou em 2016. Depois a gente tem o Joe Biden, que vai aparecer agora. Caiu no começo, depois começou a subir. E terminou bem, comparado a qualquer outro, Trump no caso. Esse é o último mandato do Trump, é o atual. Vocês entenderam a variação de cada um deles? E agora o Trump.
Ah, detalhe, não estamos considerando a última queda com tarifaço. Considerando a última queda, isso aí vai para 10% ou pior. Deixa eu falar, cara, 6 trilhões é só o que perdeu em 48 horas. Desde o começo do ano já bateu 10. Então você pode somar Itália, França, Espanha e Alemanha, que vai dar pouco mais aí que as perdas do mercado americano. E o estadunidense médio, ele tá puto da vida. Olha, foi uma semana muito difícil. O Trump tinha que trabalhar dobrado. Então saiu essa gravação aí de como ele tá tendo uma rotina exaustiva. Estão reclamando bastante, até quem apoia. O Ben Shapiro, que é um dos influenciadores lá da direita americana, dos mais conhecidos, reclamou das tarifas, está começando a abandonar o Trump, como fez também o Elon Musk, como a gente está vendo na Fox News. Vai uma curiosidade aí para vocês, a Fox News é como se fosse a Jovem Pan do Brasil, no governo Bolsonaro. Eles tiraram agora, todo o programa tinha a variação das ações num painel colocado ao fundo, eles tiraram, agora não vai ter mais. Deixa eu aproveitar a sua atenção para resolver esse assunto. Olha, esse vídeo é excelente para enganar quem é lerdo. Cara, qualquer ser humano consegue ir lá e pesquisar a lei da anistia. Projeto de lei número 2.858, do senador Major Vitor Hugo. No terceiro parágrafo, pronto, já é suficiente para o Bolsonaro pedir anulação do processo, do julgamento dele. Isso aqui já é suficiente. Por que você acha que o projeto começou a avançar só depois que ele virou réu? Só depois foi demonstrar interesse. Ah, mais uma notícia, os presos do 8 de janeiro receberam mais uma proposta para encerrar o caso. Quem tiver condições, paga 5 mil e está liberado. Quem não tiver condições, é só fazer um curso do Ministério Público, que é gratuito. Por que você acha que eles estão sendo aconselhados a não aceitar o acordo? Não tá óbvio que é para manter a narrativa para o sujeito aprovar um projeto que depois vai salvar ele? O cara votou contra a isenção de imposto nos alimentos, contra a isenção de imposto na cesta básica, a favor da escala 6x1, depois votou contra a reforma tributária e contra isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Você acha que ele está preocupado com o povo? Enfim, tem muito tempo também que o Brasil, eu vou entrar no assunto, cara, que eu acho necessário, tem muito tempo que o Brasil é refém, enfrenta um problema enorme que é roubo de celular. Dá muito dinheiro, o ladrão vai lá, pega um celular da pessoa e ganhou praticamente 600, 800 ou 1.000 reais. A revenda é rápida, é na hora. Então o governo tentou achar um caminho, criou um projeto, que já está sendo lançado em 4 estados, o celular fica restringido. Quando você tenta acessar uma nova linha, chega a notificação que isso não é possível porque o aparelho foi roubado e ainda orienta onde você pode devolver. O que a oposição faz? A oposição que é contra a bandidagem, né? A oposição é contra a criminalidade. Olha a notícia que saiu do governo Lula. Eu sei que é difícil acreditar porque é 1º de abril, mas governo Lula vai enviar mensagem a celulares roubados para exigir devolução. Caso não cumpra a ordem, portador do aparelho pode ser investigado por crime de furto. Isso não é 1º de abril, mas é verdade. Eles querem recuperar celular por mensagem de WhatsApp. Se a gente continuar entregando o nosso país nas mãos desses canárias, a gente vai continuar sendo governado, sabe por quem? Pelas facções criminosas. Obrigado, presidente. Ouvi vossas excelências rindo. Ele entendeu que a mensagem é pro ladrão, como se o projeto do governo fosse enviar uma mensagem pro ladrão falando que é para devolver. Nem é mensagem, é notificação. Enfim, eu já expliquei o suficiente, né? O cara não leu nada e quer esbravejar, quer estar na razão. De uma informação que foi dada aqui sobre a iniciativa de identificação de celulares roubados. Porque foi um retrato do que é a extrema-direita. Uma mescla de ignorância e orgulho de ser ignorante. Foi bem engraçado. Veja, tem uma experiência, senhores, no governo de Teresina, em que nos 9 primeiros meses deste ano, do ano passado, melhor dizendo, 6 mil celulares foram devolvidos. Por quê? Eu gosto muito do Henrique, cara. Eu gosto muito do pastor Henrique Vieira. Porque depois que há o roubo ou o furto, isso pode ser levado a um outro alguém que vai ser o receptor deste celular. É que vossas excelências não conseguiram desenvolver o raciocínio. É simples. O cara, pra que o sujeito vai roubar se não tem pra quem vender? E se o governo impedir esse celular de ser vendido, acabou. Entendo que pode ser difícil. Terraplanismo, negação da ciência, achar que dia 8 de janeiro foi tranquilo. Há uma coerência no fato de vossas excelências serem ignorantes, rindo de si mesmos. Porque, veja, 6 mil celulares devolvidos, diminuição de 44% do roubo. Numa estratégia de quando o celular chega num receptor, que não foi a pessoa que praticou o roubo, ao ter o número identificado, numa parceria do judiciário com as operadoras, olha como é que é mais complexo, é que vossas excelências reduziram ao nada. Mas tem um projeto, tem uma inteligência, tem uma tecnologia, para que o receptor, não o ladrão, possa entender que aquele celular está identificado pela justiça e que se a pessoa continuar sob posse dela, ela também estará de alguma forma cometendo crime. Então a pessoa pode ser convencida como foi. 6 mil celulares devolvidos por um planejamento de inteligência. Ah, é a única política. Isso com aplicação restrita. Isso está acontecendo em poucos lugares ainda. O governo está testando se o projeto funciona e já deu esse resultado, bicho. 6 mil aparelhos devolvidos numa cidade, numa região. Política possível para reduzir roubo e furto de celular? Óbvio que não. Mas demonstrou-se por meio de dados eficiente
em Teresina? Sim. Só que isso leva a um outro lugar. Vossas Excelências também não acreditam em dados. Também não acreditam em fontes confiáveis. Vivem brigando com a própria realidade. Então não há nada que eu possa dizer aqui, aparentemente, para convencê-los do equívoco do próprio pensamento. Porque Vossas Excelências constroem um mundo paralelo, idolatram esse mundo paralelo, não têm capacidade sequer emocional de lidar com quem pensa diferente. Isso é extrema-direita. É uma mescla de... É isso, eu acho que essa palavra é que tem. O cara tem que falar isso. A esquerda tem que repetir mais vezes isso. Eles criam um mundo, uma realidade paralela e vivem ali dentro. E pronto. Eu não gosto da realidade atual, eu não gosto da minha vida, eu vou criar uma outra realidade, vou viver dentro dela e vou ser feliz. Às vezes é melhor, às vezes é melhor. Depois do Quest, aquela pesquisa mostrando a rejeição do Lula, o Datafolha fez um levantamento com mais pessoas, com uma amostragem maior e um método mais atualizado, que foi o que acertou o último resultado da eleição. Tá aqui, a rejeição parou de subir, foi estancado esse problema. Os dados estão na tela também, para quem quiser consultar e comparar o número de pessoas, municípios e até o espaço da amostragem da outra pesquisa. Também temos dados para a presidência, Lula 36, Bolsonaro 30. E num cenário sem o Bolsonaro, Lula 35, Tarcísio 15. Pena, né? Pessoal, agradeço muito a presença de todo mundo. Ajuda a espalhar esse vídeo. Cada vez que você clica no like, o YouTube entrega para mais 5 ou 10 pessoas. Eu tô tentando te lembrar porque eu sempre esqueço. Coisa mais normal que tem é esquecer de dar like no conteúdo que eu acho importante ser divulgado. E eu tô insistindo para mudar isso. E te lembrando também, obrigado e até a próxima.